Voltamos agora com imagem e som. Falta só o Ítalo confirmar que voltou a gravação para a gente continuar a reunião de onde nós paramos. Bom, então a gente começou a reunião com o primeiro ponto de pauta, que foi a análise dos recursos. Foram submetidos 2 recursos que foram indeferidos, né? A discussão específica dos casos foi interrompida a gravação por apresentar documentos dos candidatos. Agora passando para o segundo ponto, que é a aprovação das atas. Nós enviamos 4 atas, né, que registram 4 reuniões anteriores. A gente ainda tem algumas, mas a gente está precisando de aprovação, tentar recuperar a aprovação das atas para que a gente possa compartilhar elas no site. Então eu já tinha feito algumas correções antecipadas antes do envio, então não tenho nada a agregar nas atas que foram enviadas. Eu pergunto se algum de vocês teve tempo de fazer alguma leitura, correção, localizou algum detalhe. As atas são bastante resumidas, né, e dão conta dos aspectos centrais que foram discutidos na reunião. Caso tenha contribuições às atas, passo a palavra para que vocês indiquem, para que a gente localize e faça a correção. Ok. Também não tem. Então eu fiz algumas correções mais básicas, nenhuma estruturante. Então a gente pode então considerar aprovado as atas como elas foram enviadas. Ok. Então, Rosângela, por favor. Rosângela. Ok. Então, aprovamos 4 atas. Faz apenas a indicação das datas para a gente registrar na gravação. Ata do dia 6 de fevereiro. De ser extraordinário ou ordinário. Vai ser difícil. Acho que a de 6 de fevereiro é ordinária. A outra é 13 de abril, reunião do dia 13 de abril. Reunião ordinária de 13 de abril. No dia 26 de abril, extraordinária. E dia 17 de maio, extraordinária. Então, aprovamos essas 4 atas. Fica o registro na gravação. Larissa está perguntando quando ela entrou na CEPAF. Larissa entrou na primeira chamada, na primeira indicação, né, como representante do CJA junto com o Jorge Miguel, né? Ah, você está falando na ata. Então tem erro na ata, Larissa, porque eu lembro que desde que eu acompanhei essas reuniões, você já era titular. Então deve estar, nesse caso, errado. Então a gente faz essa correção na ata do dia, na ata de fevereiro. Tenta verificar qual. O nome dela tá Larissa Duarte. Desde que eu assumi. Pronto, está registrada então essa correção, né, do nome. Ok, então passemos para o próximo ponto, que é a minuta da resolução, da proposta de resolução que institui a comissão de acompanhamento da política de cotas da UFSB. Nós temos feito uma discussão bastante cuidadosa dos itens da proposta da minuta e vamos continuar de onde paramos, na esperança que hoje a gente tenha tempo hábil de finalizar a minuta. Você consegue localizar de onde a gente parou, para a gente, que é sempre difícil essa memória. Então, a gente parou no artigo 9º. Vamos abrir, então, os anexos para a gente fazer a leitura
dos artigos, a metodologia que tem adotado é localizar os artigos que foram anteriormente destacados e fazer a leitura do artigo, caso ele tenha sido destacado. E após a leitura, a gente tenta recuperar na memória a razão do destaque pelo conselheiro que fez o destaque e a gente discute a melhor forma e a consideração do destaque. Ótimo. Então, só para registrar, Letícia não pôde estar presente, ela justificou, hoje, segunda-feira, tinha atividade de aula, mas ela enviou por escrito as contribuições que ela havia identificado nos itens que ela havia também destacado anteriormente. E aí, à medida que for chegando em cada um desses artigos, a gente vai discutindo o destaque e vai localizando a contribuição por escrito que Letícia deixou para a gente poder definir qual a melhor formulação. Então, vamos compartilhar na tela a minuta. Estava naquele esquema de botar editada. A editável a gente não consegue compartilhar, né? A em Word. A gente está editando na tela? Não, tá, você está anotando para editar a parte. Tá. Então a gente compartilha a versão em PDF. E aí, à medida que a gente for definindo a melhor formulação, Neymar vai registrando e inserindo na versão que eu espero hoje seja a última a ser enviada, né? Já com todas as alterações aprovadas. Então vamos abrir a minuta, né? Como a gente enviou, a última versão que foi enviada por e-mail. Ela está em PDF, então a gente vai localizando os destaques, discutindo, definindo a melhor forma, e Neymar vai anotando a parte e posteriormente ele insere na versão editável e envia depois com todas as definições que foram tomadas hoje. Ok, a partir de agora vocês vão ver apenas a minuta que a gente compartilhou. Vocês conseguem ver a minuta? Gente, de agora em diante a gente vai ter dificuldade de localizar intervenções por escrito no chat. Então, minha sugestão é que a gente ative o microfone, né, para poder ir comentando à medida que a gente for passando os itens, ok? Você está conseguindo acompanhar, né? Então, a Amanda vai localizando. Caso alguém tenha contribuição no chat, a Amanda consegue ver aqui a parte e aí ela compartilha com a gente aqui. Então, mas se for possível, usar o microfone para comentar o que a gente for debatendo aqui. Então, nós paramos no artigo 9º, esse foi o último avaliado, devidamente alterado e aprovado. Não, então, portanto, a gente considera aprovado o artigo 10º, já que não houve destaque apresentado anteriormente. Vamos, então, para o primeiro artigo que foi destacado na sequência, foi o 11. Tá. Gente, só porque a gente teve aquela alteração na última reunião sobre incluir fotografia. Então, no 10º, ele fala sobre essa questão da filmagem, aí a questão é só acrescentar fotografia no texto, ao lado de filmagem. Então, o artigo 10º, que está agora, em suas decisões, as instâncias recursais deverão considerar a filmagem do procedimento, vai passar a ter, em suas decisões, as instâncias recursais deverão considerar a filmagem e a fotografia, e as fotografias do procedimento, estou colocando no plural, né? Então, todos os recursos que forem registrados no procedimento
vão servir de elementos para análise recursal. Então, tanto a filmagem quanto usadas aí como parte do procedimento, como a gente já deixou. Então, essa seria a única alteração a ser feita no artigo 10º para manter coerência com alterações que a gente fez no artigo anterior, no artigo 9º. Então, no artigo 11º, eu vou ler, então eu vou ler a íntegra do artigo 11º, na sequência a gente vai tentar localizar a razão do destaque, mas houve indicação de destaque no artigo 11º, e aí Letícia apontou a razão por escrito, e a gente tenta recuperar também as opiniões de cada um sobre o item. Artigo 11. O CAPC acolherá denúncias de falsidade de autodeclaração étnico-racial e de identidade de gênero e demais documentos comprobatórios de renda, de egresso de escola pública e de pessoa com deficiência, protocolados na ouvidoria ou encaminhadas por órgãos de controle externo a qualquer tempo, referente à falsa declaração cometida por estudante matriculado, conforme a regulamentação legal em relação à imprescritibilidade de crime de falsidade ideológica. Então, era no artigo ou era no parágrafo? Aí a Letícia, ela comenta o seguinte: não me oponho ao texto, mas questiono quem será o profissional médico da UFSB designado a emitir o parecer técnico. Do contrário, não será possível a CA acolher esses casos. Aí o destaque que ela fez foi pessoal de deficiência, com deficiência. Bom, no meu entendimento, a questão da análise da pessoa com deficiência, ela ainda tem sido feita pela comissão homologada pelos IACs, né? Essa comissão, muito provavelmente, ela vai ser qualificada, né? Acho que na nossa resolução 7, na resolução alterada, a gente faz essa recomendação de que a cota para pessoa com deficiência tenha na equipe de análise pessoas na área médica, entendeu? Então, quando essa denúncia, né, caso ela ocorra, for acolhida pelo CAPC, ela vai nomear a comissão, a subcomissão para averiguação, a CA, por sorteio entre os seus membros. E aí há, óbvio, a possibilidade de que esses membros eles não tenham conhecimento técnico suficiente para poder fazer a análise. Eu entendo que, nesse caso, a comissão tem autonomia para solicitar parecer médico de um profissional da área. Ela pode terceirizar esse parecer, desde que a comissão decida isso, né? Ela pode, se ela não tiver elementos para comprovar, reavaliar a documentação entregue, ela pode solicitar um parecer de um profissional da área. E esse parecer passa a ser elemento da análise da comissão. Então, não precisa que a comissão tenha na sua composição membros que tenham conhecimento técnico da área, porque se a gente adota isso, a gente pode complicar muito a composição da CAPC. Então, eu acho que o interessante seria compor o artigo com a possibilidade de pedido de parecer técnico a membro externo devidamente competente para esse parecer. Essa, para mim, poderia ser uma solução. Eu concordo com a preocupação de Letícia, de que, se isso não ficar claro, né, a gente pode estar diante de uma situação que o denunciado pode entender que apenas os membros da comissão fazem essa análise e, na ausência de conhecimento técnico para tanto, essa análise poderia ser questionada juridicamente. Então, se a gente põe no artigo a possibilidade de que a comissão de averiguação demande um parecer técnico externo para sua análise, quem julga, obviamente, é a comissão, mas ela julga baseado num parecer complementar que ela solicita a especialista da área. Desse modo, eu acho que a gente se resguarda mais do risco de que algum denunciado questione a análise da comissão de averiguação pela ausência de pessoa tecnicamente capaz para essa análise. Não sei se todos concordam com essa solução. E aí, se essa solução for a solução ideal, diferente da solução de obrigatoriamente ter na comissão membros do corpo especializado, né, porque eu acho que isso complica o processo, a gente pode apenas localizar no artigo uma forma de inserir nele a possibilidade de solicitação de parecer médico, nesse caso específico da documentação da pessoa com deficiência, já que todos os outros casos partem de análises que cabem sim à comissão analisar. Então, eu pergunto se todos têm acordo com essa solução,
E aí, se todos estiverem de acordo com essa solução, a gente só localiza a melhor formulação do texto para incluir ali. Então, eu talvez colocaria, depois de pessoa com deficiência, um parêntese. E no parêntese a gente colocaria, podendo a comissão solicitar parecer de profissional competente para posterior análise. Pode ser alguma coisa assim. Professor? Pode falar, Rosângela. Bom dia a todos e todas. Com relação a essa questão da deficiência, que a comissão não... Será que não poderia ser encaminhado para os médicos que trabalham da universidade? Para emitirem um parecer? Rosângela, a Amanda está lembrando que a gente tem tido dificuldade com esses médicos da universidade por conta das atribuições que são previstas para ele para o DGP. Eu creio que isso não impede que a gente solicite o parecer. O que eu estou entendendo assim, o que eu estou propondo é que a gente preveja no artigo a possibilidade de solicitar parecer a profissional especializado. Esse profissional pode ser da própria universidade, como pode ser de fora da universidade. Então, deixando aberto, nos dá mais segurança. Se a gente colocar aqui, necessariamente seria do médico da universidade, além da gente não necessariamente ter médico nos 3 campos e não poder contar com eles por outras razões, a gente fica um pouco mais preso. Então, minha sugestão é que seja assim, solicitar parecer a profissional competente para posterior análise da comissão. Então, quem julga é a comissão, mas ela julga à luz do que o parecer indica. E aí a gente só deixa aberto de onde vem esse parecer. Então a comissão pode solicitar esse parecer externamente, né? Caso internamente isso seja impossível. Mas a prioridade é sempre solicitar o parecer internamente. Então eu estou entendendo que a gente pode considerar isso como uma prioridade. A gente vai, obviamente, primeiro solicitar um membro da comunidade, ao médico da universidade. Mas se isso não for possível, a gente tem liberdade para solicitar o parecer de membro externo. Então, colocar mais aberto nos dá mais liberdade para a comissão, para ter um parecer que fundamenta a decisão da comissão. Pode ser assim, Rosângela? Pode sim, eu acho que fica legal. Entendi agora como o senhor falou. Que aí abrange todas as possibilidades, né? Colocando assim, a gente fica aberto a todas as possibilidades. Pode ser um profissional de fora, pode ser o próprio... os médicos da própria universidade. Ótimo. Então é isso. A gente vai fazer então da seguinte maneira. Após a palavra com deficiência, a gente abre um parêntese e no parêntese coloca podendo a comissão solicitar parecer de profissional especializado para posterior análise. Então a gente fecha parêntese com essa definição. Acho que essa pode ser uma formulação que nos dá a liberdade e deixa claro que a comissão a avaliar, né, a CA, ela vai fazer sua análise à luz de um parecer médico, já que se ela não usar esse parecer médico, ela pode ser questionada por incompetência da análise ou algo do tipo. Você acha que deveria ser um parágrafo em vez de o parêntese? A Amanda está sugerindo que a gente... Então, a Amanda está sugerindo que, em vez do parêntese, a gente criasse um parágrafo, um terceiro parágrafo nesse caso. Melhor, né? Então, ótimo. Então, vamos fazer um terceiro parágrafo. Então, como é que a gente formularia esse terceiro parágrafo? Era bom digitar ali no chat, porque a gente consegue recuperar depois e copiar. Aí depois consegue localizar, né? Então, tá. Então, a gente cria um terceiro parágrafo, então a gente vai colocar assim. No caso de denúncias, parágrafo terceiro, né? No caso de denúncias, em se tratando, perdão, a Amanda está corrigindo aqui a melhor forma. Então, em se tratando de denúncias acerca de pessoas com deficiência, sobre pessoas com deficiência, veja acerca, tá? Poderá, acho que poderá é interessante, porque de repente a comissão tem gente tecnicamente capaz para isso, né? Poderá a comissão solicitar parecer técnico de profissional especializado para
análise, para posterior análise. Posterior não, né? Para análise da própria comissão. Então fica claro que o parecer é externo, mas quem analisa é a comissão. Então a comissão analisa o parecer e toma a decisão. Então não é que o parecer em si tem o valor final, né? A análise é da comissão. Agora, o parecer fundamenta a decisão da comissão. E lembrando que é um parecer solicitado pela comissão e não apresentado pelo candidato. Que aí a gente evita o risco desse parecer apresentado de ter algum tipo de direcionamento. Então, especializado, eu tinha botado para posterior análise ou para posterior julgamento, ou para fundamentar o julgamento ou a decisão. O julgamento é péssimo, né? Para fundamentar a decisão desta comissão. Para fundamentar a decisão. É porque, como o item está falando da CPC em geral, né? Que é quem acolhe a denúncia, então. E vai criar a CA. Solicitar o parecer. Entendi. Já deixa diretamente a CA com a atribuição de solicitar o parecer e não a CPC. A CPC acolhe e sorteia a subcomissão, que nesse caso é uma CA, e a CA solicita o parecer. Vou passar aqui para Neymar para ele. A gente tem que delimitar bem isso aí, se vai ser a CAPC ou se vai ser a CA que vai ter essa solicitação. Ou pode ser as duas. Porque assim, ela vai a comissão investigativa, ela vai fazer a primeira fase, né? Porque ela logo no primeiro parágrafo fala bem assim, ó, após acolher a denúncia, ela emitirá um parecer ao gabinete da reitoria informando sobre a presença ou ausência de elementos que justifiquem a admissibilidade da denúncia, que encaminhará para as instâncias devidas à abertura do processo administrativo. Aí, nessa questão, aí caso proceda a abertura do processo administrativo, a CA vai ser criada para investigar, para fazer já o processo. Então, ficou parecendo que tem esses dois trabalhos, né? Tem o trabalho do CAPC e após isso cria-se a CA que dentro do corpo da CAPC, sorteia essa CA e vai fazer o processo. Bom, a única divergência é que eu acho que ela não cumpre um papel análogo à Comissão de Sindicância Investigativa, porque ela não faz apuração, quem faz é a própria CA. O que ela vai fazer aí, foi você pontuar, ela vai reconhecer se tem admissibilidade. Então, isso é uma análise relativamente simples, ou seja, se a denúncia procede minimamente. Por exemplo, a pessoa pode proceder a uma denúncia sobre um caso de PCD quando a pessoa não incorpora essa cota. Então, se ela não incorpora essa cota, a denúncia não procede. Então, a análise da CAPC é importante, né? Ela tem um primeiro processo, mas é de admissibilidade. Aí, por que eu não acho que ela é análoga à de sindicância investigativa? Porque ela não entrevista a pessoa, ela não faz nada disso. Quem faz isso é a comissão de averiguação. Então, a comissão de averiguação, nesse caso, ela tem duas funções. Ela tem a função de fazer a verificação e de já emitir parecer acerca do caso. Mas, assim, a CAPC tem uma tarefa importante aí, inicial, que é o acolhimento da denúncia. Ela pode já nem despachar a denúncia se ela considerar que a denúncia não tem admissibilidade, se ela não procede, é uma denúncia vazia. Aí, não sendo vazia, aí ela constitui a CA e a CA trabalha. Então, voltando ao item que a gente estava, de fato, a tarefa de convocar um parecer técnico é da CA, porque aí já se trata de um processo já detalhado de análise. Então, se passou pela admissibilidade, a CA de agora em diante vai fazer todo o processo detalhado e aí ela solicita o parecer. Então, nesse caso, no item que fala do parecer, é bom deixar claro que quem solicita o parecer é a CA, que é uma fase já posterior. Tá, vou passar aqui para mandar para ela localizar o. Rosângela colocou aqui no chat. Não fica melhor trocar poderá por deverá,
Em se tratando de denúncias sobre pessoas com deficiência, deverá a comissão, etc. Ela coloca, pensa que o parecer técnico deverá ser avaliado pela CA. Aí eu coloquei eu argumentei de que deverá estabelecer uma obrigação. Pode ser que não seja necessário. E Rosângela colocou que penso que essa questão da pessoa com deficiência será sempre necessário um parecer técnico. E aí tem A questão é que, foi como o Sandro falou, pode ocorrer que na comissão, na própria CAPC, tenha um membro que seja da área de saúde, ou médico, não sei. E aí por isso que ficou o poderá, porque pode ser que a comissão não necessite demandar de um profissional externo. A própria comissão, tendo um profissional especializado, poderia confirmar ou criar uma comissão específica já com esse profissional incluído. Ô Neymar, mas eu acredito que Pode falar, Rosângela. Eu acredito que mesmo utilizando um profissional que esteja na comissão, está se buscando um parecer técnico de um profissional da área. Entendo. Agora observe, por que eu acho que poderá nos deixar mais livre? Porque pode ter casos em que a fraude é tão evidente que nem precisa do parecer. O aluno apresentou um documento falsificado, ele apresentou um documento que não se trata dele. Aí acho que a comissão tem autonomia e tem autoridade para já considerar suficiente para julgar a possível fraude. Agora, havendo uma dúvida sobre o perfil da deficiência, se ela se enquadra no que está estabelecido na legislação, se aquela deficiência é verdadeira ou não, coisas desse tipo, aí ela pode chamar. Por isso é que eu acho que o poderá nos dá mais liberdade, porque vão ter situações em que talvez nem necessite do parecer técnico, porque você já pode ter elementos na documentação apresentada pelo aluno que já comprove, né, se houve a fraude ou não houve. Então, eu continuo achando, Rosângela, que o poderá nos dá um pouco mais de liberdade. Ainda que eu parta do pressuposto que, na maioria dos casos, a própria comissão vai se sentir motivada a solicitar o parecer para dar mais segurança. Mas o poderá abre, né, a possibilidade de que, se for casos muito óbvios, a gente não tenha que recorrer a esse parecer técnico. Eu não sei se você concorda que é melhor deixar um pouco mais livre, ou se ainda assim você insiste que a gente mantenha a obrigatoriedade em qualquer caso. Rosângela, você me escutou? Professor, eu nesses dois, eu participei de duas comissões ultimamente com relação à questão da aferição da autodeclaração, da questão étnico-racial, e vejo o quanto é complexo. Eu imagino um caso desse envolvendo problemas de deficiência, entendeu? Da pessoa que não tem conhecimento técnico, analisar e dizer se aquela pessoa é ou não. Então, por isso que eu penso assim, que sempre que houver caso de deficiência, ser mais seguro partir de um parecer técnico. Mas tudo bem, eu entendi o que o senhor falou. Acho que pode ser assim também, como o senhor falou, e como a Amanda falou também. Vocês me ouviram? Ouvimos, Rosângela. A gente está aqui refletindo sobre se talvez você tenha razão na definição. Poderia ser uma forma, né, que deixasse aberto, mas ao mesmo tempo o Neymar está tentando localizar, se fosse o caso, a gente conseguir localizar os casos em que o parecer é imprescindível e os casos que ele é dispensável. Só que aí a gente vai perder um longo tempo para poder fazer isso, né? Evidente. Mas ainda assim, eu acho que vai complicar muito a gente conseguir inserir isso tudo na minuta. A gente pode perder um tempo precioso, entendeu? Então, assim, lembrando que a decisão da comissão ela é soberana, né? Então, acima dela, só as instâncias superiores, a CAPC e o próprio Consune. Mas essa possibilidade de pedir o parecer técnico,
ela vai estar lá prevista, né, o que dá uma certa segurança, porque se ela tiver dúvida se a sua decisão tem fundamento, ela solicita o parecer. E aí eu acho que o poderá ainda é melhor, porque vão ter casos em que o parecer é totalmente desnecessário, entendeu? Então, ela é suficiente para comprovar a denúncia. É partir do bom senso da comissão. Então, como a gente está muito preocupado com os perigos, as dificuldades de ter gente para emitir o parecer, eu acho que ainda é melhor mesmo deixar o poderá, porque o poderá está lá, a comissão pode solicitar o parecer técnico, se ela não sentir segurança, ela vai solicitar e o processo vai ser feito. Mas se ela achar que é desnecessário, ela está liberada disso. Porque se ela estiver obrigada a ter o parecer, a gente pode lidar com algumas dificuldades no decorrer do processo. Então, eu acho que a gente poderia deixar no poderá, acho que se a gente tiver acordo, para evitar um detalhamento que vai onerar a minuta, né, e vai nos fazer perder tempo aqui para tentar fazer essa definição de onde é dispensável e de onde não é. Então, vamos fazer o seguinte, a Amanda vai ler a formulação que ela escreveu aqui por parágrafo, e se a gente considerar suficiente, a gente aprova ela. Kaline colocou aqui, pensa que poderá ser mais adequado. Não, eu escrevi o que você foi falando, eu acho que precisa de uns ajustes, assim. Na hora de digitar, acho que a gente adequar melhor a redação. Em se tratando de denúncias sobre pessoas com deficiência, poderá a comissão, no caso, vou colocar entre parênteses qual a comissão, solicitar parecer técnico para fundamentar sua decisão. Então, gente, eu acho que está suficiente, porque o poderá dar abertura, né, garante essa possibilidade, mas não amarra ela e, ao amarrar, poder nos criar dificuldades no trabalho da própria CA. Então, gente, podemos deixar, então, com essa formulação que a Amanda leu? Então, vai ser incluído um artigo 3º um parágrafo 3º no artigo 11. Todos de acordo? Podemos avançar? Então vamos lá. Então acho que a preocupação que foi levantada nos ajuda inclusive a orientar posteriormente os casos omissos, etc. e tal, que podem voltar a CEPAF, né? Mas a preocupação é importante, né? Mas acho que deu uma qualificada melhor no texto diante do levantamento que Letícia já havia apontado. Vamos então partir para o próximo. Qual o outro artigo que estava destacado, você lembra? Vou te passar para você ler. No artigo 12, a Letícia só faz um comentário a respeito do acréscimo de uma vírgula após a palavra membros. Não. Aí tem o parágrafo 1º, que ela faz um comentário, parágrafo 2º também. Vou citar logo no parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz, na hipótese de comprovação de uso indevido de reservas de vagas após o procedimento de averiguação em que sejam assegurados o contraditório, o respeito à dignidade e à ampla defesa, a candidata será eliminada do processo seletivo e, se houver sido matriculada, ficará sujeita à anulação do ato de sua admissão, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e ou penais cabíveis. Aí o comentário que ela fala é: o acusado poderá responder ao processo mesmo após formado, o que pode acarretar no cancelamento do diploma, embora esteja subentendido, recomendo o acréscimo dessa informação. Este parágrafo descreve a fase de inquérito administrativo na subfase de defesa do relatório final. Bom, estou entendendo então que Letícia está destacando a importância de, no parágrafo 1º, haver referência ao período de formado, né? Então, ali fala do processo seletivo, que é o ingresso, se houver sido matriculado, ou seja, posteriormente ao ingresso, e ela está querendo chamar atenção para a possibilidade também do aluno já ter sido concluído, né? Já ter, inclusive, o diploma na mão, havendo essa possibilidade
do cancelamento do diploma. Eu acho legítimo, né, inserir esse item. Então, a gente poderia botar ali, e se houver sido matriculado ou devidamente certificado, ou formado, né, se houver sido matriculado, ficará sujeito à anulação do ato de sua admissão, vírgula, e se já tiver sido diplomado, ficará sujeito, né, porque sempre é a possibilidade, à anulação do respectivo diploma. Pode ser assim. A gente inclui ali, então, o admissão está relacionado ao matriculado, né, e a gente abriria mais uma oração depois da vírgula de admissão, e se houver sido diplomado, vírgula, ficará sujeito à anulação do respectivo diploma. E daí continua como está, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais cabíveis. Eu acho que a gente insere essa possibilidade, que é a preocupação de Letícia, e eu acho legítimo, né, porque, de fato, a CA, ela apura casos antecedentes, ela pode atuar a qualquer momento, desde que a denúncia seja considerada adequada pela CAPC, então ela pode sim, né, não há um direito líquido, porque a pessoa já recebeu o diploma, ela pode sim recomendar isso. Se do ponto de vista jurídico isso é simples, é outra história, mas ela pode sim recomendar. Eu acho que cabe sim, se ela comprova a fraude, e acho que me parece que já temos casos assim, né, em que o diploma foi devidamente cancelado posteriormente. Então, a proposta de correção, né, a partir do apontamento de Letícia, é inserir uma oração após a palavra admissão, que terá a seguinte formulação. Tira o i lá de se houver sido matriculado, né, processo seletivo, vírgula, se houver sido matriculado, ficará sujeito à anulação do ato de sua admissão, vírgula, aí vem o i, né, e se tiver sido diplomado, vírgula, ficará sujeito à anulação do respectivo diploma. Pode ser assim? Vírgula, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais cabíveis. Então, a correção se dá no i, antes do se houver sido matriculado, sai aquele i, e depois de admissão, vírgula, aparece o i e a oração que eu acabei de relatar. Como está gravado, a gente pode depois recuperar. Então, todos de acordo com essa inserção no parágrafo 1º, a partir da contribuição do parecer, né? É um verdadeiro parecer que Letícia fez acerca da minuta. E, mais uma vez, registro aqui o agradecimento à contribuição e a gente, se todos concordarem com essa alteração, a gente parte para o parágrafo 2º, que também tem uma pequena recomendação. Todos de acordo aí no chat? A gente não está vendo o chat. Todos de acordo? Então, aprovado então a alteração no parágrafo 1º do artigo 12. Vamos ver agora a contribuição para o parágrafo 2º do mesmo artigo 12. Parágrafo 2º. A decisão da Comissão de Averiguação para aplicação das penalidades será tomada por votação por maioria simples dos seus membros efetivos. Comentário. A comissão não deve julgar o caso e nem aplicar penalidades. Deve apenas emitir o relatório final indicando se existe ou não a transgressão e indicando a penalidade. Não é adequado que a mesma instância que investigue os fatos determine e aplique a penalidade. O julgamento deverá caber à CAPC, que é a autoridade competente, destaque, isto é, o órgão que acatou a denúncia, instaurou a sindicância e o processo administrativo. É fundamental que a resolução siga rigorosamente as etapas do PAD conforme lei, evitando a anulação jurídica posterior de todo o processo. Bases legais do comentário. Lei 8.112, nos seus artigos 165, 166 e a Lei 9784, no seu artigo 47. Quer que eu leia esses artigos? Não é necessário, né? Bom, eu acho que a preocupação de Letícia também é pertinente. Agora, até então, nós vimos trabalhando com a ideia de que a CA teria autoridade para indicar a penalidade. Aplica, né? E aí, no caso, eu acho que é uma preocupação interessante remeter para a CAPC enquanto pleno mais amplo, né? Portanto, com mais elementos
para fazer um julgamento mais seguro, com mais pessoas envolvidas, eu acho uma possibilidade interessante. Aí ela faz a associação dessa possibilidade com os procedimentos de PAD, que ainda é bom que se registre, não é a mesma coisa. A gente está criando um procedimento, a gente tem autonomia para isso, que não precisa se espelhar e ser igual a um PAD, como também não precisa ser igual ao procedimento provisto na portaria do MIPOG. A gente está tendo referências, mas acho que é interessante essa referência, porque como se trata de uma comissão que vai ter a tarefa de averiguar, né? E aí, portanto, ela também tem essa tarefa de julgar, sem que haja um outro fórum, pode complicar. Então, talvez fosse isso, né? A CA, ela recomenda penalidades, né? Acho que é previsto isso, mas a aplicação cabe à CAPC. Então, a gente poderia substituir da seguinte maneira: no parágrafo 2º, onde tem a decisão da CA, poderia ser a recomendação da CA para a aplicação das penalidades, será tomada por votação por maioria simples dos seus membros efetivos. Ponto. Esta recomendação será julgada pelo pleno da CAPC posteriormente. Não sei se essa está a melhor formulação. Ou se cabe um outro parágrafo. Entendi, mas eu acho que tem que reformular no sentido de que, ao invés de trazer decisão, se a gente está remetendo para uma instância superior, não seria bem uma decisão, seria um parecer final, né, da CA, com suas recomendações. Isso, aí sim, aí a gente coloca, né, o parecer final, ou o relatório final, não sei qual seria o termo, um relatório final da CA para aplicar, com indicação, né, das penalidades cabíveis, serão tomadas por votação por maioria simples dos seus membros efetivos. Acho que... Então, em vez de decisão ou indicação, é o relatório, né? Portanto, o relatório ele é votado, ele vai ter que ser votado pela CA para que tenha acordo final em torno do relatório, e essa votação é por maioria simples, para que, inclusive, não ingesse o processo. Então, a gente vai substituir o parágrafo 2º, quer dizer, substituir não, a gente vai alterar o parágrafo 2º com a seguinte formulação: o relatório da CA, com as devidas recomendações de penalidades, será aprovado por votação. Deu para entender? Vou repetir. O relatório da CA, com as respectivas recomendações de penalidades, porque ela recomenda penalidades. A CA recomenda. Será aprovado por votação, porque ela precisa ser aprovada primeiro na CA. Aí depois a gente cria um terceiro parágrafo prevendo o procedimento de envio desse relatório à CAPC que vai dar o julgamento final. Eu acho que... mas ainda assim, Neymar está levantando que a possibilidade de que o relatório indique o arquivamento. Ele fecha aí? Ele encerra aí, não precisa passar pela CAPC. Mesmo que seja arquivamento ou seja punição. Então não altera para o que eu sugeri, não. Entendi. Para aplicação das possíveis penalidades. Porque pode ser ou arquivamento. Deixa eu ver se esse texto contempla. Seria assim, mais ou menos. O relatório final da comissão, né, CA, com suas indicações, né, será tomada por votação por maioria simples dos seus membros efetivos. Será aprovado, né? Será aprovado. Porque essa indicação pode ser indicação de arquivamento, pode ser indicação de alguma penalidade. Então, tudo isso, quem vai decidir no final será a CAPC. Então, ela só vai... Para a gente não ficar restrito a penalidades. Perfeito, de acordo com essa formulação. Aí a gente agora cria o parágrafo 3º falando da etapa que é enviada à CAPC. Porque ali eu estou vendo o artigo 13º, fala sobre a CAPC, mas já fala da questão do recurso. Então a gente precisa de um parágrafo 3º com essa formulação da fase de julgamento da CAPC do relatório da CA. Entendeu? Mas a formulação que você deu para o parágrafo 2, está perfeita, não tem nenhum ajuste.
Então, fica a formulação do parágrafo 2º, da maneira como o Neymar explicitou, ou seja, não precisa dizer aplicação das penalidades, né, indicações, que pode ser de penalidade como pode ser de arquivamento. Então, num caso ou no outro, vai a CAPC. Né, então, essa formulação do parágrafo 2º fica mais aberta, né, e, ao mesmo tempo, deixa claro que a função da CA é indicar alguma coisa, ela tem um caráter, ela não só averigua, ela recomenda ações, mas quem julga essas ações vai ser a CAPC. Aí a gente cria um terceiro parágrafo. A formulação desse parágrafo poderia ser: o relatório da CA será julgado pela CAPC por maioria simples. Ponto final. Acho que pode ser simples assim. Porque aí o CAPC julga o relatório. Ela vai aprovar o relatório, ela vai questionar o relatório, ela vai negar o relatório. O que ela decidir ali está decidido. E aí, o próximo artigo já vai falar da fase recursal. Então, acho que esse parágrafo 3º, desta forma, bem direta, deixa claro que, após esse trabalho da CA, com o seu relatório, aprovado na própria CA e remetido à CAPC, a CAPC vai julgar o relatório. Então, parágrafo 3º. A CAPC julgará o relatório da respectiva CA, ou da CA, não precisa ser respectiva, né? A CAPC julgará o relatório da CA por maioria simples dos seus membros efetivos. E aí fecha desse jeito. Temos acordo, gente? Então, com a inclusão desse parágrafo 3º, com essa formulação bem objetiva, que explicita a função da CAPC com o julgamento do relatório apresentado pela CA. Eu acho interessante porque ela, inclusive, reforça o papel da CAPC, né, e amplia um pouco, né, o reconhecimento do valor do relatório da CA para a CAPC como um todo. Né. É bom sempre lembrar, né, de que essa responsabilidade da decisão tomada precisa ser tomada por um coletivo maior, evitando o foco apenas na CA devidamente indicada. Então, acho que é bom esse mecanismo, né, responsabilizar a CAPC. E como ela, de fato, ela é uma instância superior à CA, inclusive ela é instância recursal, né, é natural que ela julgue o relatório. E, portanto, ela dê valor ao relatório. Ela pode negar se ela localizar por alguma razão algum equívoco, se é legítimo, mas ela vai reforçar a decisão por um coletivo mais amplo, né? E aí, portanto, dá mais força à decisão tomada pela CA. Bom, se todos têm acordo, faremos então essa inserção do parágrafo 3º. Como todos de acordo? Então, faremos a inserção desse parágrafo 3º, como lido aqui no artigo 2º. Né? Aprovado, então, a inserção de um parágrafo 3º no artigo 12, que vai ser devidamente recuperado na gravação e Neymar vai incluí-lo na minuta. Bom, artigo 13º, temos destaque ao artigo 13º, artigo 13. Letícia apontou alguma coisa? Vou passar para Neymar. No artigo 13, está escrito, né? Os recursos contra as decisões da CA serão apresentados à presidência da CAPC em primeira instância e à presidência do Consune como órgão máximo. Aí aqui ela traz comentário. O CAPC deveria ser instância julgadora e recursal em primeira instância e o Consune o órgão recursal em segunda instância. Aparentemente parece que é o mesmo que está sendo explicitado no artigo 13º. Talvez eu não sei se também a questão do termo a presidência, né? Não sei se ela quis fazer isso. Ela só cita isso, que o CAPC deveria ser instância julgadora e recursal em primeira instância e o Consune o órgão recursal em segunda instância. E aí ela faz um comentário, ela cita a base legal 9784, no artigo 56, que diz que das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará à autoridade superior. E aí ela faz um comentário final, posso falar logo?
Aí o comentário final. Falta um artigo que afirme que poderá haver uma banca de aferição composta pela CA durante o PAD, pois a redação da resolução abre brecha para a interpretação de que esta banca poderá ocorrer somente por parte do CH. Recomendo um parágrafo nos moldes do artigo 6º. Não recomendo que essa informação fique subentendida, deve estar explícita. Bom, pelo que eu entendi, a preocupação de Letícia é que em nenhum momento no capítulo que se refere à CA está explícito a possibilidade de banca de heteroidentificação por essa própria CA. Ela é um mecanismo, é possível. Então talvez isso precisasse aparecer em algum lugar. Aí a gente teria que retomar todo o item da CA para localizar onde inserir essa possibilidade, porque isso é uma possibilidade que a comissão vai decidir se precisa ou não, né? Ela tem os elementos do processo, ela tem os autos do processo, né? Mas realmente ela pode julgar casos que não passou pela CH, casos de alunos matriculados, né, antes da instituição do CH. Então, para fazer o julgamento da denúncia, ela precisaria provavelmente instituir uma banca de heteroidentificação, proceder enquanto banca de heteroidentificação. E isso não está explícito. Vou passar aqui para a Amanda. Aqui no chat, só para a gente não perder o foco, Kaline falou sobre a vírgula, depois de membros, no artigo. Você leu, né? Vou colocar. E Rosângela coloca, nesta normativa não ficarão estabelecidos prazos que a CH e a CA terão para apresentarem relatórios e pareceres. E aí tem que decidir, porque acho que é o momento seria aí. Então, a vírgula a gente já havia considerado, né? Vamos corrigir, o Neymar anotou. Sobre a questão da presidência, de quem pode tirar, não tem problema, porque é ao consumo, né? Ou seja, vai ser protocolado provavelmente no gabinete da reitoria, que vai encaminhar ao consumo para julgar. E aí tira a expressão como órgão máximo, substitui como segunda instância, né? Então fica melhor, né? Mais coerente. Eu, além disso, colocaria os recursos contra as decisões da CAPC, porque no final das contas a decisão é da CAPC, já que a gente identificou que ela julga o relatório. Então também alteraria no artigo 13º a palavra onde está os recursos contra as decisões da CA, a gente colocaria da CAPC, serão apresentados à presidência da CAPC em primeira instância. Então tira a presidência de tudo, né? Porque quando diz assim, apresentados à presidência, a quem é direcionado, né? A quem é remetido, né? Ou melhor, a quem é destinado, ou seja, é ao presidente, né? O recurso é feito ao presidente que submete ao pleno. Então, se a gente for tirar a presidência, ele teria que tirar a presidência de tudo, né? Então, os recursos contra a decisão da CAPC serão apresentados à própria CAPC em primeira instância e ao consúnico em segunda instância. Fica melhor assim, né? Mais simples. Então, assim, a própria, porque ela já foi julgada, mas ela pode ser rejulgada. Só que quando é recurso, não dá para rejulgar recurso com o mesmo quórum. Não é recomendado que, nesse caso, quando é... Eu estou lembrando de votação de lei, quando volta para o mesmo órgão, ele precisa ser aprovado por uma maioria mais ampla. Eu acho que isso aparece em algum lugar. Tipo assim, se na primeira vez ela foi votada por maioria simples, na segunda análise, portanto, na análise recursal, ela precisaria ser aprovada por uma maioria um pouco mais ampla. Eu não sei se isso é necessário, mas é para fazer sentido que o mesmo órgão analisa um recurso, né, do mesmo modo. Se ela analisa do mesmo modo, a tendência é que ela reproduza o mesmo processo. Então, se a pessoa submeter o recurso à CAPC, e a CAPC vai se dar ao trabalho de considerar o recurso, né, ela precisa ser julgada dessa vez por um quórum diferente do quórum anterior. Então, eu colocaria ali, pode ser preciosismo, mas eu colocaria ali que os recursos contra as decisões da CAPC serão apresentados à própria CAPC em primeira instância, que a julgará por 2/3, que a julgará, como é que a gente formularia? Mas deu para entender o raciocínio? No caso da segunda instância, já não é por maioria simples, a CAPC precisaria aprovar
novamente a decisão por 2/3, seja para derrubar a decisão anterior, seja para manter a decisão anterior. Já não dá para ser uma decisão tomada por maioria simples. Dessa vez precisaria ser uma decisão com uma votação, né? Então precisaria colocar ali, já que está voltando para o mesmo, observe, o raciocínio está voltando para o mesmo fórum. Então, se está voltando para esse fórum para decidir como fase recursal, essa decisão desse mesmo fórum precisa ser agora mais qualificada. A gente costuma usar na ciência política a expressão maioria qualificada. Maioria qualificada geralmente é 2/3, então a gente podia colocar ali. Os recursos contra as decisões da CAPC serão apresentados à própria CAPC em primeira instância, que a julgará por maioria qualificada, aí acho que vale botar entre parênteses 2/3, e ao Consune como segunda instância. Aí no Consune não precisa ser por maioria qualificada, porque ela não julgou anteriormente, ela só está julgando posteriormente. Então, gente, tem concordância com essa formulação? Ou seja, se a pessoa entrar com recurso na CAPC, já que a CAPC já julgou aquilo por maioria simples, ela precisa, né, amparar o recurso ou manter a decisão anterior por maioria qualificada nessa segunda vez. Então, a gente inseriria ali que essa segunda análise feita pela própria CAPC vai se dar por maioria qualificada, entre parênteses, 2/3, e ao Consune como segunda instância, em segunda instância. Temos um acordo com essa formulação, e aí, Neymar ao devido ajuste está registrado o sentido, né? Acho que está claro o sentido de qualificar essa fase recursal. Então, se temos acordo com essa formulação, Neymar depois dá a devida definição. Lembrando que quando a gente finalizar a minuta, a gente vai enviar a versão aprovada para todos os conselheiros e a gente ainda dá um tempinho para, se alguém localizar na formulação do que foi decidido alguma inconsistência, tem tempo de pontuar, olha, não foi bem assim. Porque depois até ela ir para o Consune vai ter esse tempo para poder avaliar. Mas é porque assim os conselheiros vão poder, ao receber a minuta final, verificar se o que foi inserido textualmente é coerente com o que a gente decidiu. Então, ainda a gente ainda vai ter um tempo de... Porque a gente está formulando o texto aqui, oralmente, mas na hora de pôr no escrito, né, pode ser que a gente encontre ali uma melhor formulação, desde que não fuja do sentido que foi definido. Mas caso algum dos conselheiros considere que aquela formulação, dos conselheiros que participaram da discussão, é bom que se diga, né, não pode ser de um conselheiro que não estava na discussão. Caso um dos conselheiros que estava na decisão discorde da formulação textual, porque ela não está de acordo com o que foi definida, ela aponta e a gente faz a devida correção. Mas é só para ter esse cuidado de que o devido texto final vai ser feito por Neymar e a gente vai ter tempo ainda de, caso tenha alguma dúvida na formulação. Mas eu creio que está bem evidente a decisão, portanto não tem muita margem para a gente formular de modo equivocado. Então, aprovada a alteração no artigo 13, né, com as alterações das expressões presidência, da expressão algo máximo por segunda instância e da qualificação da decisão recursal da CAPC. Acho que está claro. Temos mais destaques no parágrafo 1º, parágrafo 2º? Tinha não, né? Então, a gente não tinha... sim, a gente vai ter que voltar a isso, localizar a questão do CH, mas só para a gente abaixar um pouquinho mais para ver. Falta muitos artigos, eu não lembro se tinha mais. Mas tinham destaques até o 17º? Então pronto, então observe, a gente avança os últimos destaques, depois a gente volta para localizar na parte que fala da CA, onde seria a possibilidade de atuar como comissão de heteroidentificação. E a questão dos prazos também. Então, tem duas questões que a gente precisa voltar atrás para inserir, mas antes a gente fecha os artigos que ainda tinham destaque anteriormente localizados, e aí depois a gente retorna para inserir a possibilidade da banca de heteroidentificação por parte da CA e para inserir os prazos de trabalho de todas as comissões. No caso da comissão de heteroidentificação, eu acho que os prazos têm que ser definidos pelos prazos de matrícula. Então, eles vão estar previstos lá. Acho que a gente estabelecer esse prazo
inadequado, porque como a Comissão de Identificação trabalha junto com o procedimento de matrícula, ela precisa ter como prazo o prazo previsto pela matrícula. Então, ela tem que dar parecer da identificação a tempo da pessoa fazer matrícula. Então, acho que não cabe colocar o prazo aqui. Mas na CA é bom ter prazo, como a gente tem para as comissões instituídas de averiguação pela universidade. Então, geralmente 30 dias, 60 dias, a gente estabelece isso lá. Então, vamos lá. Neymar vai falar qual é o destaque no artigo 14. E se não tiver mais nenhum destaque, a gente considera aprovado os últimos artigos e retorna para fazer essas 2 alterações. Eu acho que esse artigo 14, ele não é necessário, porque essa é uma prática já da reitoria, fazer a consulta à Procuradoria Federal justamente para consultoria e assessoramento sobre as bases legais, né? E eu acho que talvez, só ao meu ver, é algo desnecessário para se ter no texto, visto que essa minuta será encaminhada para o Consune e o Consune provavelmente vai remeter à Procuradoria antes de sua publicação. Então, não vejo muito porquê desse artigo 14. E a gente também, como comissão, a gente poderia, né, no final, se for necessário, se tiver essa necessidade, a gente encaminhar, pedir um parecer técnico da Procuradoria através da reitoria, né? Se houver alguma dúvida, assim, eu acho que está bem tranquilo, eu acho que também seria um trabalho um pouco complicado da Procuradoria, porque como nós estamos numa área totalmente nova, né, no campo jurídico, né, a gente tem já algumas decisões do STF sobre o tema que inclusive foi fundamental para a criação da Portaria 4, né, que a gente está se baseando nela também. Então, acho que a gente não teria muito porquê desse artigo 14. Sobre a questão do artigo 17, me preocupa a questão do que foi falado algumas vezes aqui nas reuniões, sobre a possibilidade da gente retroagir a atos já efetuados na instituição, né? Editais anteriores, ingressos. Então, eu não sei se esse artigo 17 ele barra esse tipo de ação. E aí fica a critério dos membros para saber se sendo publicada essa resolução, se é interesse dos membros da CEPAF que ela retroaja a todos os atos relacionados a ingresso por cotas na instituição, ou se ela vai atuar daqui para frente. Como retroagir, eu acho que a gente vai ter alguns embates jurídicos, porque tem aquela questão do direito adquirido, né? Mas, em compensação, a gente também sabe que a administração ela tem a questão da autotutela, né? Ela pode rever seus atos, e isso aí faria parte desse trabalho do órgão em rever seus atos e aprimorar seus atos. Então, eu deixo aberto para discussão esse tema. Bom, sobre o artigo 14, eu tenho um acordo. Acho que esse item ele é dispensável na análise da resolução, porque ela vai ser submetida à Procuradoria antes de ser publicada, e, ao mesmo tempo, ela é perigosa quanto a posterior, depois da publicação da resolução, porque fica parecendo que é uma espécie de VAR. Vou usar uma metáfora aqui grosseira. Fica parecendo que toda vez que você... que nem jogador, qualquer situação, ele fica fazendo o símbolo do VAR, pedindo para submeter à Procuradoria para ver se aquela interpretação está correta. E eu acho que isso é ruim, perigoso, inclusive. Deixar essa possibilidade. Fica parecendo que a Procuradoria vai advogar em todos os casos. Ela não vai advogar em todos os casos. As instâncias é o Consune e a própria CAPC. A Procuradoria, nesse caso aí, é para verificar a adequação à legislação da resolução. E isso ela já vai verificar antes de publicar a resolução, porque é procedimento que tem sido adotado, não sei se antes era adotado, mas agora tem sido adotado, todas as resoluções aprovadas no Consune estão sendo checadas, e se tiver alguma inconsistência com a legislação externa, ela está sendo devidamente corrigida. Então, eu também concordo da retirada do artigo 14. No artigo 17, eu estou entendendo que a preocupação na IMA procede, porque a gente já discutiu isso aqui diversas vezes, e está entendido que a comissão de averiguação ela vai atuar sobre denúncias que são anteriores. Então, se a gente deixa do jeito que está, pode abrir a ideia de que
a comissão de averiguação só vai poder atuar sobre denúncias a partir daquela data. E eu acho que a gente foi bem exaustivo nesse debate, há um consenso até de que não tem como a comissão de averiguação desconsiderar casos anteriores que possam vir a ser denunciados. Mas eu estou pensando também se ele não está se referindo a situações jurídicas, né? E norma anterior, a gente não tinha norma anterior, né? Eu acho que, inclusive, esse artigo está muito associado à realidade do FRB, que chegou a publicar uma primeira resolução que estava bem fluida, e depois alterou por essa minuta que foi base para a nossa minuta, e talvez ela esteja se referindo à norma anterior, porque eles tinham uma resolução para isso anterior. Nós não tínhamos resolução anterior sobre isso, nós estamos criando a resolução agora. Então, eu também concordo com o Neymar de que seria interessante retirar essas referências todas aí. Deixaria apenas essa resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação. Não colocaria nada mais. Sandro, eu acho que a gente tem que se debruçar um pouquinho nesse artigo em garantir essa ação retroativa, entendeu? Eu não sei direito como seria esse texto final, mas a gente poderia trocar esse texto, né? Claro que ela vai entrar em vigor a partir da data de sua publicação, mas a vigência dela seria retroativa. Eu tenho que ver direito essa diferenciação, que tem essa diferença entre vigor e vigência. Mas a gente deixar isso garantido nesse artigo, de que ele vai retroagir, que ele tem esse efeito retroativo. Não lembro se foi em algum outro artigo já isso garantido. Eu acho que essa possibilidade de retroagir está nas atribuições da comissão de averiguação. Ela pode, por denúncia, né, analisar casos passados. Então, nesse caso, a resolução, os critérios. Porque a resolução, ela estabelece as regras do funcionamento da comissão e não das ações afirmativas. As ações afirmativas estão regulamentadas por outra resolução. Então, eu acho que está claro lá na comissão de averiguação de que ela pode debruçar sobre casos ocorridos anteriormente à publicação da resolução. Talvez não precisasse colocar aí, mas não sei, talvez desse mais segurança, né? Agora, como formalizar isso é que eu estou aqui batendo cabeça. Com isso a gente... Porque assim... Mas isso a gente vai ter que voltar para uma próxima reunião, então, para discutir esse último item. Essa preocupação da gente ganhar tempo, mas por mim tudo bem. Eu acho assim que o sentido já é consenso entre os membros, né? A ideia de que essa resolução ela retroage em seus efeitos para os casos anteriores de denúncia. E aí tem que voltar aí no que a Letícia deixou claro sobre a questão da possibilidade de criar novas CHs, né, para poder apurar esses casos antigos. Observe, desde o início a gente tinha um entendimento, pelo menos eu entendi dessa maneira, de que não seriam criadas comissões de heteroidentificação, ou seja, CHs, para dar conta de procedimentos que aconteceram lá atrás. Então, por exemplo, eu não vou retroagir todos os processos seletivos para fazer a devida CH que deixou de ser feita lá porque não havia resolução. Agora, eu posso apurar como denúncia um caso lá de trás. Por que esse cuidado é importante? Porque se a gente estabelecer que todos os processos seletivos vão ter que passar por um processo de heteroidentificação, é como se a gente estivesse assumindo uma tarefa complicada e, ao mesmo tempo, desnecessária. Agora, se houver denúncia, aí sim, a denúncia ela é sempre feita de algo que já aconteceu. Então, não tem como ser, a denúncia é sempre de anterior. Então, ela pode ser de anterior de qualquer momento. Então, se alguém denunciar que alguém fraudou a matrícula em 2014, a comissão de averiguação pode sim julgar aquele caso e proceder à anulação da matrícula e até o cancelamento do diploma. Mas a gente não institui pela resolução a obrigatoriedade de criar a CH de matrícula para casos anteriores. Então, todas aquelas matrículas que foram feitas, elas são válidas a priori. Agora, elas podem ser questionadas se houver denúncia e se a comissão de averiguação que apurou aquela denúncia comprovar a fraude. Então, tem uma diferença, entendeu? O que eu entendi que Letícia propôs é que a gente não esquecesse de colocar nas atribuições da CA a possibilidade de proceder à heteroidentificação. Então, uma das
atribuição da CA também é, na hora de julgar se houve fraude, ela vai fazer a heteroidentificação. Então, além da heteroidentificação obrigatória da matrícula que todo mundo tem que passar, a CA também faz a heteroidentificação de pessoas que foram denunciadas, inclusive que possam ter sido aprovadas na CH anterior. Então, a CA tem essa atribuição. Então, acho que foi isso que ela quis deixar claro, para a gente inserir lá no item da CA, de que, como parte do processo de verificação de sindicância, a prática da heteroidentificação é também uma prática que caberá à CA se ela julgar necessário. Agora, aqui, sobre a questão do que retroage e do que não retroage, é que a gente precisa... Eu estou entendendo assim, se for denúncia, ela retroage, está claro lá em cima, entendeu? Sobre a questão das matrículas, eu acho que não retroage. Todos aqueles procedimentos feitos anteriormente, eles estão validados, até que, se denunciados, sejam comprovados o contrário. Deu para entender? Acho que eu me expressei mal, é porque meu entendimento é baseado nessa questão da denúncia também. Porque eu sei que é humanamente impossível a gente rever todos os editais de ingresso do zero, né? Mas baseado nisso aí, a gente tem que fazer essa questão da averiguação lá, da identificação lá. Agora, ainda assim, não elimina a sua preocupação quanto ao artigo 17º, dele deixar claro que essa resolução, ela atua sobre casos anteriores, desde que por denúncia. Porque essa preocupação é relevante, porque a pessoa pode dizer, beleza, foi denunciado, mas eu quero ser julgado de acordo com a resolução da época. E aí ele pode dizer que essa resolução não vale. Então, eu estou achando que nesse caso seria legal que o artigo 17 deixasse claro que nos casos de denúncia, né, cabe lá atrás. Como eu acho que isso já está meio claro lá em cima, seria mais simples deixar o artigo bem limpo. Do jeito que ele está hoje, está ruim. Do jeito que ele está hoje ali, dá uma confusão, atos processuais, situações jurídicas, pode acabar abrindo essa brecha para que alguém interprete de que atos feitos lá atrás não podem ser mexidos em nenhuma maneira. E no nosso entendimento, eles podem sim ser mexidos desde que sob denúncia. Então, a comissão de averiguação ela pode sim analisar qualquer procedimento anterior desde que isso ocorra uma denúncia. E isso, para mim, está claro lá em cima na CA. Então, eu acho que a gente poderia deixar o 17 limpo, apenas com a referência da data da publicação, né? A não ser que essa sua aprovação sobre vigor e vigência pudesse melhorar, mas eu não tenho nenhuma clareza de como formular isso. Eu não sei se era o caso da gente jogar para a próxima reunião. A gente... É porque eu não sei como a gente formularia, né? Vou passar aqui para a mão. Eu acho que a gente... Só falta isso para finalizar. Eu acho que a gente tem que finalizar agora e a gente pode pensar numa redação. Eu vou falando aqui e aí vocês vão melhorando, tá bom? Essa resolução entra em vigor a partir da data de publicação. A gente tem que colocar explicitando que ela é válida. Sendo válida, eu vou falar com palavras do senso comum e depois a gente qualifica os termos. Onde tem respeitados os atos processuais já praticados, as situações jurídicas consolidadas, eu acho que isso tudo tira isso tudo, só bota assim. Essa resolução entra em vigor a partir da data de publicação, devendo ser respeitada para casos de denúncias realizadas em períodos anteriores à sua publicação, alguma coisa assim. É como o Sandro disse, é uma redação simples, mas que diga o que a gente quer dizer, que ela vai ser válida para casos de denúncias retroativas. E aí tem uma questão em relação a denúncias retroativas, que aí eu não sei se a gente deixa explícito nela ou não, que tem denúncias que já estão sendo apuradas. Então, assim, nesses casos de denúncias já apuradas, já consolidadas e já finalizadas, se esse estudante ele for denunciado novamente, essa comissão ela vai atuar novamente ou não? Se já foi finalizado um processo de denúncia, se já foi finalizado. Então, essa coisa a gente tem que... Porque hoje a gente, na verdade, assim, para ser bem... Para ser bem objetivo, hoje a gente tem um caso, né, uma denúncia envolvendo alguns estudantes, que é a denúncia ativa em relação ao... Sandro está me interrompendo aqui, dando uma de... Eu não consigo falar aquela sigla em inglês, não. Aquela nome em inglês, mas ele está sendo um homem que me interrompe
Bastante, mas enfim. A gente tem uma resolução. Me perdi. Uma resolução não, gente. A gente tem um caso de denúncia efetiva que já está sendo apurado por uma comissão, inclusive, que a gente indicou os nomes. Então, essa resolução ela sendo publicada ao final desse processo, que já vai ser finalizado pela essa outra comissão, se a gente vai poder ou não, a partir dessa comissão, rever o caso anterior. Entendem o que eu quero falar? Eu sei que está um pouco confuso, mas a gente tem que deixar isso bem elucidado nessa resolução. Eu super concordo que ela deve atuar em casos de denúncia proativa, mas tem essa questão das denúncias já sendo apuradas por uma comissão instituída por nós. Aliás, instituída pelo consórcio, mas indicada por nós enquanto CEPAF. Eu vou tentar pensar numa resolução, numa redação e vou escrever aqui no chat. Eu acho que essa parte aí é o que aquela frase tem que fazer o procedimento para poder tomar a sua devida decisão e encaminhar para a CAPC. Bom, então a gente insere o parágrafo 1º com essa formulação que eu acabei de falar, antes do atual parágrafo 1º, que vira, portanto, parágrafo 2º. E depois desse parágrafo 2º, que hoje é o primeiro, a gente poderia inserir o parágrafo sobre o prazo de trabalho da comissão. A decisão da CA. A Neymar está destacando que o parágrafo 2º fala do relatório final. Assim, o relatório da CA será aprovado por votação. Tá? A gente coloca aí o prazo antes ou depois desse atual 2? Eu acho que antes, né? Porque ele já está falando do relatório, né? O relatório é depois do trabalho. Né? Então, beleza. Então, parágrafo 1º, que fala da possibilidade de heteroidentificação. Parágrafo 2º, o que hoje é primeiro. Parágrafo 3º, a gente insere um parágrafo 3º. E o que hoje é o parágrafo 2º vira parágrafo 4º. Então, o parágrafo 3º terá a seguinte redação. Os trabalhos da CA deverão ser concluídos no prazo de 60 dias. Mais prudente, né? Não é longo, mas é mais seguro, né? Neymar está propondo 60 dias, podendo ser prorrogados por igual período. Neymar está se baseando aqui na experiência atual de que o prazo de 30 realmente é meio difícil. 60 mais 30. Pode ser, né? É melhor deixar 60 mais 60, porque isso fica a critério da comissão. Se ela jogar necessário, eu acho que nada muito apressado é bom, entendeu? Se ela achar que precisa usar o tempo todo, ela usa, assim. Não tem problema que demore, entendeu? Desde que o trabalho seja bem feito. Exato. O efeito vai depender, né, disso. Então, mesmo que a pessoa já tenha formado dentro do período do trabalho da comissão, o efeito vai ser o mesmo. Então, a formulação seria a seguinte, né? Parágrafo 3º. Os trabalhos da comissão de averiguação deverão ser concluídos no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogados por igual período. Pronto. Os trabalhos da comissão de averiguação deverão ser concluídos num prazo de até 60 dias, porque ele pode concluir antes, né? Podendo ser prorrogados por igual período. Uma vez, né? Ou prorrogados por igual período, depois tem que... Uma única vez por igual período. Eu acho que também é bom, né? Porque aí, para não ficar 60 mais 60 mais 60... Então, os trabalhos da comissão de averiguação deverão ser concluídos em até 60 dias, podendo ser prorrogados uma vez por igual período. Melhorou agora, né? Então, gente, essa é a proposta de texto para o parágrafo 3º a ser inserido antes do atual parágrafo 2º, que passa, portanto, a virar parágrafo 4º. Acho que com esse procedimento a gente insere a preocupação com a possibilidade de procedimento de heteroidentificação feito pela CA e insere a preocupação de ter prazo estabelecido para o trabalho da CA. Foi recomendação de Rosângela. Todos de acordo com essa nova formulação para dar conta dessas preocupações retroativas que foram apresentadas?
chat estão todos de acordo. Eu acho que com essa formulação a gente pode finalizar. Acho que a minuta ficou bem redondinha, com as devidas alterações, elas estão todas registradas, né, gravadas. Agora o trabalho final de arrumação da minuta aprovada nessa última reunião, com as alterações apresentadas. A gente envia essa minuta final para todos os membros do Conselho, com tempo para que eles possam localizar alguma formulação que ainda não estariam de acordo com o discutido hoje. Então, permitir que outra pessoa que não participou dessa discussão queira alterar algo que foi discutido, né? Então, os membros que estão na reunião hoje poderão ainda identificar algum tipo de inconsistência na redação escrita que tem que estar de acordo com o que foi debatido hoje, está devidamente gravado. Se ninguém apontar nenhuma alteração, essa minuta vai ser considerada a minuta final. Se nenhum dos membros que estão hoje apresentar alguma necessidade de alteração, essa minuta vai ser considerada a minuta final, que recomenda-se seja discutida por todas as categorias antes de ser submetida à reunião do Consune. Minha proposta é que a gente dê um prazo aí de em torno de 30 dias para esse período de apreciação da minuta pelas categorias, para que no prazo de 30 dias eu protocole no Consune a minuta para que ela entre na pauta do Consune. Então a gente teria, depois de hoje, 30 dias para devidos ajustes feitos pelos conselheiros presentes na reunião de hoje, que, portanto, comprovem que está de acordo com a formulação debatida, e também para que, posteriormente a isso, cada conselheiro remeta às suas categorias a minuta para que ela possa debater e apresentar contribuições que vão ser submetidas ao Consune, as contribuições. Elas não voltam para a CEPAF. O representante técnico, discente e docente vai coletar essas contribuições feitas pela categoria e, como ele é membro do Consune, ele vai sugerir essas alterações na minuta quando ela for verificada pelo Consune. Eu estou entendendo que não vai voltar para cá. O que vocês acham? Porque é assim que faz, né? O representante docente, técnico, quando ele localiza na sua categoria uma contribuição, ele leva para a reunião do Consune e durante a discussão da minuta ele apresenta a contribuição e é alterado já lá. Não precisaria voltar para a gente inserir, porque isso geraria toda uma nova discussão, para depois ir para o Consune e lá ele ter a oportunidade de fazer outras alterações. Então, como ele é representante docente, discente, né, no Consune, eu acho que se ele localiza contribuições à minuta na sua categoria, ele pode submeter diretamente ao Consune. Porque senão vai ter que voltar para cá para a gente discutir tudo de novo. O que vocês acham? Consulto vocês, eu acho que, do ponto de vista do trabalho da comissão aqui, foi finalizado, assim. O que não impede que os representantes das categorias no Consune localizem questões e a submetam no Consune. Eu entendi que quando foi apontada essa preocupação aqui, é para que o voto desses conselheiros no Consune seja feito de modo qualificado, seja feito em cima de proposições debatidas na sua categoria, e não da cabeça dele, entendeu? Foi uma preocupação que me parece aconteceu muito nas últimas votações. Eu não vejo por que voltar para a gente incorporar as sugestões, debater essas sugestões, porque, e depois de novo ao Consune. O que é que vocês acham? Consulto a todas se esse é o entendimento. Eu entendi dessa maneira, né? Que quem vai proceder agora essa análise com a categoria ampliado são os representantes no Consune. E, nesse caso, esses representantes no Consune vão submeter, ou melhor, vão apresentar as contribuições diretamente à análise da minuta no Consune. De trazer de volta para cá? Também acho que qualifica mais. Mas é que, no caso, quem vai submeter o debate... Então, assim, eu estou entendendo, eu tinha entendido que quem faria essa discussão era o representante do Consune. Eu acho que seria 30 dias, seria... Tá. Então, eu estou entendendo que a preocupação original era que
Quem deveria submeter a minuta aos seus respectivas categorias era o representante dessas categorias na CEPAF. Porque eu tinha entendido que era o representante da categoria no Consune. Porque, em tese, ele também tem que fazer isso, né? Já que no final ele vota lá. É isso, mas a gente poderia enviar diretamente, né? Mas eu também concordo com você, ele pode. Então pronto, então são 2 processos. O ruim disso é que vai demorar, mas acho que qualifica. Então, eu acho que esse processo, como eu estava falando, né? Embora eu saiba que ele demora mais, a gente vai demorar mais para aprovar essa resolução, e a gente tem a necessidade que ela saia o mais breve possível, mas se a gente também considerar que os efeitos dela são retroativos, então vai ajudar a gente no caso de ter esse tempo a mais. Então, eu acho que é melhor a gente voltar para cá, porque a gente construiu essa resolução do nada. Né? A gente construiu ela com base na resolução da UFRB, nas legislações vigentes, mas assim, querendo ou não, a cara da UFSB ela foi dada por nós. Então, essa comissão ela tem um número limitado de pessoas. Eu acho que a gente debater com as nossas categorias vai fazer com que ela se qualifique mais, inclusive para ela ir para o consumo mais fortalecida. Então, esse exercício democrático, embora ele vá levar um tempo a mais, eu sei que a gente está cansado, a gente vai precisar de mais reuniões para poder deixar ela mais amarrada, mas eu vejo como o ideal a fazer nesse momento. A gente construir realmente de uma forma mais ampla, mais democrática, mais participativa e trazer ela o mais amarrado possível. eu não divijo, mas registro minha preocupação quanto aos prazos. A gente tem realidades distintas nas categorias, na sua capacidade na capacidade da categoria de discutir localmente. Então, por exemplo, a gente tem hoje na categoria docente, por exemplo, um segmento está com dificuldade de organização. Teve eleição agora, abertura de inscrição para representante docente no consumo e não teve inscritos. Então, assim, eu acho que essa pauta ir para uma assembleia docente, para que ela discuta toda a minuta e localize possíveis alterações, que venha e volte para a gente, isso pode protelar o tempo. Mas é isso, o prazo está dado. Se não cumprir o prazo, vale o que está no papel. Mas eu acho que é legítima a contribuição, porque partindo daquele pressuposto que a gente sempre levanta, de que esse coletivo aqui é um coletivo que desenvolveu uma expertise para pensar essas questões, se a gente submete essa minuta para fóruns maiores, elas podem localizar sugestões de alteração que já foram devidamente amadurecidas por nós aqui em longo tempo. Então, o cara pode localizar um problema num artigo que a gente aqui bateu cabeça por muito tempo e ele apontar uma sugestão de revisão totalmente diferente do que a gente fez aqui. E aí, quando volta para cá, o que a gente faz? Porque quem julga no final é a CEPAF, a minuta é da CEPAF, não é das categorias. Então, só estou preocupado aí como que a gente vai fazer. Mas eu entendo a preocupação, mas eu acho assim que, como a Amanda trouxe, a questão da democracia é válida e também quem apresentaria em tese, né, quem seria o relator nessas assembleias, nesses órgãos das categorias, seria o próprio representante da CEPAF. Então ele provavelmente vai trazer toda a interpretação do porquê que chegou aquele consenso. Então eu acho que, apesar de... Porque provavelmente o pessoal vai começar a discussão do zero. Eles vão ter acesso agora ao documento, então vão vir todos os questionamentos que já tivemos aqui e tal. Então a gente vai estar já preparado para dizer, esse caminho aí não foi válido porque a gente chegou no consenso tal caminho por isso e isso e isso. Então eu acho que vai ser uma discussão legal, né? E, além de tudo que foi apresentado por Amanda, eu vejo a CEPAF com um órgão muito mais democrático do que o próprio consumo pela sua organização. Se você for fazer a análise, a categoria docente é a grande maioria dentro do consumo. E isso, haja vista a gestão democrática que a gente traz, né? Tem esse impeditivo legal lá pela LDB, que obriga que o órgão colegiado máximo tenha 70% da categoria docente ocupando as cadeiras. Aqui a gente tem um percentual totalmente diferente. A gente tem uma maioria discente, né? Então, o público-alvo, aqueles que vão ser diretamente atingidos, eles estão em grande maioria aqui, né? A gente tem 6 membros no total de discentes, tem
3 membros técnicos, mais os membros da PROCIS, né, que são um técnico e docente, e mais 3 membros docentes. Eu acho que está um quantitativo bem mais democrático do que o do. Eu acho que aqui a gente pode trazer essas contribuições e levar essa minuta com muito mais cara do que a UFSB, do que o que vai ser trazido no final lá do consumo. A gente sabe que o consumo é o órgão máximo, que ele que vai bater um martelo, mas tem todo esse argumento. Eu acho que é válido, né? Eu concordo com a questão da qualificação, da importância dela, mas para não reproduzir um discurso que apareceu na última discussão, de que o consumo não poderia alterar a minuta. Essa função ela tem, ainda que eu concordo com você, tem essa discrepância da representatividade, está estabelecida na legislação e por aí vai. Mas, enfim, então está decidido que cada segmento, cada representante de segmento neste fórum vai abrir essa discussão com os seus pares, então ela vai convocar assembleias, etc. e tal, e vai trazer novas contribuições que caberá de novo à CEPAF considerá-las ou não, porque a minuta vai ser apresentada pela CEPAF. Então, não necessariamente o que vier das categorias vai ser acolhido aqui, porque pode vir coisas que a gente já amadureceu, já bateu cabeça. Eu, por exemplo, me preocupo honestamente com o que vai ser debatido na categoria docente, né? Porque se ela vai conseguir debater e se vai conseguir... Porque não sou eu que vou apresentar, é a representação docente, que apresenta a representação docente. Que a gente está, inclusive, nas últimas 2, 3 reuniões, a gente não tem podido contar com uma participação justificada de alguns dos membros. Então, me preocupa levar isso para uma assembleia docente que vai apresentar várias sugestões de alteração, até revisão de discussões já devidamente amadurecidas aqui. Isso vai ou nos obrigar a simplesmente negar todas essas sugestões, o que no final pode parecer só democratismo, trazer de volta, ou até ter algum elemento que possa de fato ser incorporado. É um longo trabalho, vai onerar o tempo, mas eu também concordo que é melhor pecar por excesso do que por falta. Então, o prazo máximo é de 30 dias. Aí, nesses 30 dias, a gente reúne a CEPAF e julga as contribuições trazidas. Finaliza essas contribuições na mesma reunião e já pode encaminhar para o Consune para entrar na pauta. Então, em 30 dias, cabe aos conselheiros checarem a minuta final, depois de checarem, submeterem suas devidas categorias e, no prazo máximo de 30 dias, a CEPAF se reúne para acolher contribuições que tenham sido trazidas, obviamente avaliando elas, e fazer as incorporações, se julgar necessárias. Finalizado isso, daí em diante agora é com o Consune e Roberto Carlos Baleias. A gente passa essa bola para frente, porque nosso trabalho foi feito aqui com muito esforço e foi muito qualificado, mas acho que de fato ainda pode ser melhorado. Então, gente, volta lá acho que podemos encerrar nossa reunião, encerrar essa etapa da análise cuidadosa da minuta proposta. Só para historicizar, essa minuta ela foi elaborada a partir de uma referência de uma minuta também, que está sendo debatida pela UFRB, que já tem uma experiência um pouco anterior, porque ele já havia uma resolução aprovada lá, e essa resolução já está sendo revisada, e essa minuta que eu trouxe é inspirada na resolução deles, com ajustes que foram propostos por mim, que foram devidamente qualificados aqui por todos, e, portanto, agradeço aí o trabalho. É um aprendizado incrível. Espero que a gente tenha dado aí uma contribuição ao FSB para tratar essa questão que é séria do uso adequado do que está estabelecido na lei de cotas, né, e dos instrumentos que ela tem para garantir esse uso. Portanto, encerro a reunião, agradeço a todas e todos presentes e acredito que a gente deve se reunir agora só daqui a 30 dias nessa reunião para retorno das tarefas. Um final de dia bom para todos nós. Tchau.